Fala pessoal, tudo bem com vocês? Francisco aqui mais uma vez e hoje nós vamos iniciar uma nova série aqui no canal. Nela nós vamos abordar todo o conteúdo básico da teoria da eletricidade que nós precisamos conhecer para compreender a fundo o funcionamento dos aparelhos eletroeletrônicos, das instalações elétricas e até mesmo dos sistemas de geração e de transmissão de energia elétrica. Para começar, nós vamos aprender todos os conceitos e termos que podem aparecer nos estudos sobre circuitos elétricos. Bom, em geral, nós podemos definir um circuito elétrico como sendo um arranjo composto por uma fonte de energia, por condutores e cargas, no qual pode ou não haver um fluxo de corrente elétrica. A importância desse circuito elétrico é permitir a representação tanto esquemática quanto matemática do funcionamento daquele equipamento. Ou seja, os circuitos elétricos e seus componentes são uma abstração dos fenômenos reais e eles são necessários para tentarmos prever e analisar todas as características de tais fenômenos. Então, para que seja classificado como um circuito elétrico, um arranjo precisa ter uma fonte de energia, condutores e cargas. Podemos listar alguns exemplos, como por exemplo uma geladeira, na qual a fonte de energia é a tomada conectada à rede elétrica, que conecta-se a circuitos internos da mesma, placas, sensores, motores, entre outros, através dos fios. Com relação aos componentes dos circuitos elétricos, temos que a fonte de energia pode ser representada por diversos equipamentos, uma pilha, uma bateria ou uma rede elétrica, por exemplo. As cargas são as coisas que queremos energizar. Para a representação nos circuitos elétricos, utilizamos os três componentes básicos de circuitos, que são eles, os resistores, os capacitores e os indutores, que ainda vamos estudar detalhadamente cada um aqui nesse canal. Um detalhe importante que precisa ficar claro desde agora é que um condutor não é apenas um fio de cobre ou alumínio, ou de outro material bom condutor de eletricidade. Existem fenômenos em que ocorre o fluxo de elétrons, que é a corrente elétrica, mesmo sem a existência dos condutores. Por exemplo, basta lembrar dos raios. Podemos sim considerar que quando um raio cai sobre uma igreja, temos ali um circuito elétrico completo, formado pelas nuvens, que atuam como fonte de energia, pelo ar, que atua como condutor junto com os demais condutores e aparelhos que formam o sistema de proteção contra a descarga atmosférica da igreja, e a Terra, lugar para o qual toda a energia do raio é drenada em forma de corrente elétrica. Conhecido o que é um circuito elétrico, precisamos nos ater às partes que podemos encontrar nos mesmos. Partindo de um circuito elétrico elementar, vejamos o que é que nós podemos encontrar por lá. Considerando que um condutor interliga a fonte de energia à carga, haverá, em condições normais de funcionamento, ou seja, nas situações em que a fonte tenha potência suficiente para fornecer energia a esta carga, o surgimento de uma corrente elétrica ao longo de todo o circuito. A trajetória feita pela corrente elétrica é conhecida como caminho. Ainda, usando o nosso circuito elétrico elementar, podemos ver que temos um caminho fechado pelo qual a corrente elétrica irá circular. Esse caminho fechado é conhecido como malha. A malha são uma das partes mais importantes dos circuitos elétricos e possuem até técnicas específicas para análise do comportamento de cada uma delas. Não se preocupe com isso ainda, porque nós ainda vamos ver esse conteúdo aqui no canal. Quando os circuitos elétricos vão aumentando e tomando dimensões mais próximas de circuitos reais, como esse novo circuito, é muito comum, e eu diria até que praticamente certa, a existência de mais de uma malha no circuito. Nesse novo circuito, o que nós temos? É um circuito composto por duas malhas simples, a da direita e a da esquerda, e uma malha formada pela união dessas malhas individuais, formando assim uma malha que contém os equipamentos das bordas desse circuito. Então lembre que um circuito elétrico pode e geralmente vai possuir mais de uma malha. Para não misturar as coisas, vamos dar números para indicar cada uma das malhas. Então nesse circuito nós teremos as malhas 1, malha 2 e a malha 3. O ponto do circuito elétrico que serve para interligar dois elementos do mesmo é conhecido como nó. Entretanto, é muito mais útil nas técnicas de análise de circuitos elétricos quando fazemos uma atualização no conceito de nó. Iremos definir o nó, então, como sendo o ponto do circuito elétrico que interliga três ou mais componentes do mesmo. A rigor, esse ponto é conhecido como nó essencial, mas para simplificar, o chamaremos apenas de nó. Assim como as malhas, os nós têm um papel fundamental nos circuitos elétricos. São neles onde há a divisão ou a união da corrente elétrica.
como trataremos bastante nos próximos vídeos. De maneira semelhante ao que fizemos com as malhas, vamos batizar cada nó do circuito com uma letra. Dessa forma, nós diferenciamos as malhas dos nós. Com os nós conhecidos, podemos definir que todos os elementos do circuito que estejam presentes entre dois nós consecutivos formam um ramo. Veja que em cada ramo não há a possibilidade de que a corrente elétrica diminua ou aumente, ou seja, no ramo sempre teremos a mesma corrente. Todos os elementos que estão em um ramo então estarão conectados em série. Vejamos esse novo exemplo. Podemos classificá-lo facilmente como um circuito elétrico, visto que temos a presença da fonte de energia, dos condutores e das cargas. Nesse circuito, temos a presença de 3 malhas individuais e mais 2 malhas compostas. Não se preocupe com essa quantidade. Vamos ver que na maioria dos casos, o trabalho da análise de circuitos pode ser realizado utilizando apenas as malhas individuais. Com relação aos nós, nós temos 4 nós essenciais, ou simplesmente nós. Já os ramos, podemos identificar 3 ramos, como mostrado aqui nessa figura. Então é isso, pessoal. Hoje conhecemos um pouco mais sobre circuitos elétricos. Se você quiser saber como nós vamos utilizar todos esses conceitos para analisar circuitos elétricos, já deixe seu like e se inscreva aqui no canal, que no próximo vídeo nós já vamos trazer esse conteúdo. Então até o nosso próximo vídeo. Valeu!